Oi pessoal, eu vim aqui esclarecer sobre o vídeo que eu fiz sobre o teste caseiro para detectar o autismo. Este teste, ele não é para te diagnosticar a criança. É porque assim, muitos pais de primeira viagem, ou até de segunda viagem, não importa, para chegar a um diagnóstico de autismo, tu primeiro tem que observar a criança e aceitar que, tipo, ela é diferente. Eu vou ter que procurar um médico. Então, esse é um teste para te fazer em casa, para te ver se a tua criança realmente é diferente, no sentido de que precisa procurar um médico, ou ela é só diferente porque é uma fase. Deixa eu ver, vou ler uns dos comentários, vários comentários aqui e vou respondendo. Primeiro comentário da Andrea Ladella. Se eu soubesse que era tão fácil assim para saber que meu filho era autista, não teria gastado com análises com profissionais, com profissionais com competência para chegar ao diagnóstico. Já que tu és mãe de um autista, deve ter percebido que todo ser humano tem uma ou outra característica de autismo, mas é preciso um conjunto delas para ser considerado dentro do espectro. Faz um favor para a sociedade, tira o vídeo do YouTube. Ficou feio para ti. Bom, primeiro lugar, quem é que tem que perceber, primeiramente, que o filho é diferente? São os pais, não são? A partir de então, tu começa uma negação dentro de ti. Se tu é um pai normal, tu vai começar a pensar assim: não, meu filho não é só uma fase que ele tá passando. Primeiro lugar, Andréia Ladeia. Tu não gasta milhões porque não tem muitos profissionais para diagnosticar. O profissional que vai diagnosticar o teu filho com autismo é o neuropediatra. Assim que tu desconfiar que o teu filho é diferente, assim que tu notar que o teu filho tem características do espectro autista, tu tem que procurar, não vários profissionais, tu tem que procurar a neuropediatra. E conforme as tuas respostas e conforme a observação que ela vai ter no consultório dela, com a tua criança lá, 1 hora, tua criança brincando com um brinquedinho, bababá, observando o jeito da criança, que ela vai te dar o diagnóstico ali na hora. Ponto. Então não precisa gastar milhões. Outra coisa, que alguém falou aqui em algum comentário, que tem exames para detectar o autismo. Não tem exames porque é uma síndrome comportamental. Entendeu? Não existe nenhum exame. O único exame que tu vai fazer quando tu recebe o diagnóstico, se tu quiser também, opcional, porque tu vai receber o diagnóstico lá quando a criança tiver entre 1 ano e 8 meses, 2 anos, tá? O único exame que tu vai ter que fazer realmente é antes dele começar a tomar risperidona, que ele vai começar a tomar mais ou menos com 5 anos de idade, tá? 4, 5 anos de idade, para regular as crises, né, que a criança tem. Aí tu vai ter que fazer um eletroencefalograma para ver se a criança tá todo normal, se pode tomar o remédio, né, que pode afetar alguma coisa ali nos neurônios, sei lá. Outro exame também que também pode ser feito, se opcional, é para ver se a criança não tem epilepsia. Só isso. Então, pais que estão assistindo aqui, que não me xingaram por causa desse vídeo, esse vídeo eu expliquei aqui apenas pra tu começou a desconfiar. Faz em casa, pega um brinquedinho, nota como ele vai reagir e bate uma palma do lado do ouvido dele, porque autista normalmente não se assusta com barulho de bomba, não se assusta com barulhos mais altos, assim, sabe? Tipo, quando eles estão dentro daquele mundinho deles, eles ficam ali dentro. Agora eu vou ler mais algum comentário aqui para poder responder. Aqui o Everton Souza falou que o problema são os adultos que são autistas e não foram diagnosticados, como é o caso dele, por exemplo. Legal, não é uma novidade para mim. A única coisa que eu entendo é sobre o autismo de criança, né? O Lauriston.
Sou adulto e sou autista e descobri meu diagnóstico há pouco tempo com a psiquiatra. Acho incoerente você dizer isso sem ser médica ou psicóloga. Por melhor que sejam as suas intenções. Lauriston, tu teve o teu diagnóstico com uma psiquiatra porque tu já é adulto, tá? Então adultos não consultam mais com pediatra ou neuropediatra. Então por isso que teve que ser a psicóloga. E tu sabe que é verbal. Normalmente os autistas não são verbais, a maioria não é verbal. Ok? Ó, o Paulo Melo. Com todo respeito, mas me diz uma coisa, qual o teu embasamento científico para tu falares uma coisa dessas? Tu realmente entendes o que é autismo, suas consequências? Só posso pensar que tu queres views. Não ganho nada, a única coisa... Não, com esse vídeo. Caso contrário, saiba-se que para muitas pessoas que estão tendo contato agora com autismo, tu está prestando um verdadeiro desfavor. Aí ele fala aqui, ó. Tu bem deve saber o quão difícil e delicado é diagnosticar o autismo. O quanto se corre de médico em médico e o quanto de exames são solicitados até fechar um diagnóstico. Então, gente, o que eu tento explicar aqui no canal? Não precisa correr de médico em médico, tá? Se tu é pai, tu tem uma noção básica do desenvolvimento de crianças, se tu leu algum livro dizendo, pô, ou tu teve contato com outras crianças normais que se desenvolveram assim, assim, assado, tu vai notar, porque tu convive, a mãe mesmo, convive 24 horas com o filho. Ela vai notar uma coisa diferente. Até quando tu botar ele na escolinha, uma creche, os professores vão te chamar e vão te dizer, ó, fulaninho tem um comportamento assim, assim, assim. Então aquele vai ser o teu primeiro baque. Pô, será que o meu filho tem autismo? Não pode ser. Tu vai entrar em negação. Eu passei por essa negação e passei sozinha. Porque o pai do meu filho e minha família não aceitou que meu filho era autista. Entendeu? Então eu fui tudo... Eu corri atrás, eu peguei e fui certeiro. Vou numa neuropediatra para ela avaliar ele, dar definitivo esse diagnóstico para eu começar a tratar meu filho. E eu fiz tudo sozinha, entendeu? Só que aí eu pensei o quê? Na hora o meu coração apertou grande, apertou demais, assim, muito forte, assim, eu... Não, mas espera aí, se Deus me mandou ele assim, é porque eu tenho alguma coisa. Eu tenho que amar ele, tenho que aprender a amar, inclusive com ele, com o João Pedro, que eu aprendi a amar incondicionalmente, a me doar incondicionalmente. Tipo, eu até me perdi agora no assunto, pensando assim. Mas o que eu quero dizer pra vocês, assim, se Deus mandou isso pra vocês, uma criança com autismo, é porque vocês são fortes, vocês têm a capacidade de se doar, têm a capacidade de amar e talvez Deus tenha mandado pra vocês aprenderem a amar, que muita gente não sabe amar, né? Eu vejo muitas mães com filhos normais, assim, que elas não dão um valor, tipo, a criança faz uma coisa nova e aquilo, elas olham, legal, tipo, que bonitinho, mas, tipo, não dão um verdadeiro valor. Se o João faz, se ele levanta, arruma um chinelinho do lado do outro, já, meu Deus, ele arrumou um chinelinho do lado do outro, sabe? Aí eu quero, deixa eu ver o que mais que diz aqui nos comentários. As pessoas ficaram indignadas com esse teste. Mas foi como eu expliquei pra vocês. No início, antes da gente começar a ir em médicos, quando a gente começa a notar que a criança é diferente, a gente tenta observar ela em casa. E nesse vídeo, teste caseiro para detectar o autismo, não é pra detectar o autismo, é pra te ter um empurrão. Pô, olha só, ele não se assusta com barulho, ele observa coisas girando, ele gosta muito de coisas que giram, ele não olha quando eu chamo pelo nome dele, mas os desenhos, ele olha, ele tá aqui do meu lado, olha aqui, ó. Mas, se eu ligo o desenho lá da sala, a galinha pintadinha, digamos,
E ele vem correndo, isso quer dizer que ele não é surdo. Faz o teste do ouvidinho pra verificar. Esse vídeo aqui eu tô fazendo sem roteiro, só tô fazendo pra responder que os comentários que deu um bafafá horrível. As pessoas querem que eu apague o vídeo, mas eu não vou apagar. Inclusive, esse método os neuropediatras usam na hora do diagnóstico. Tipo, quando eles estão observando a criança, sabe? Eles ficam conversando com o pai, deixam a criança na caixa de brinquedo ali e ficam observando. E eles vêm, fazem um barulhinho assim da palma ou qualquer barulho assim mais alto pra poder observar o comportamento da criança. Por isso que eu quis passar pra vocês como uma forma de ajuda, entendeu? Vamos seguir aqui no comentário do Paulo Melo. Quanto às patologias associadas ao diagnóstico. Tu imagina se todas as crianças que não responderem ao teu teste forem dadas como autistas? Tu tá de brincadeira? Só pode. Se as crianças não... Se tu fizer o teste em casa, se tu é mãe ou pai, fizer o teste em casa, não vai ter diagnóstico nenhum. Tu apenas vai pegar a tua criança e vai levar pro neuropediatra. Porque normal, se ela não responder a esse estímulo do teste caseiro, provavelmente ela tem algum problema. Se não é surdez, é autismo ou déficit de atenção, alguma coisa, ou retardo mental também. Pode ser. E no mínimo, leviana tua informação. É no mínimo leviana tua informação para não dizer outra coisa. E de fato, com a propriedade de quem acompanha um afilhado que já rodou por meia dúzia de médicos que não chegam a um consenso, é exame disso, daquilo, mais e mais exames, já fomos a fono, neuro, laringo, clínico e transcrevo aqui para tu e demais, que assim como eu estou em busca de um diagnóstico, a consideração de um renomado doutor com o qual consultamos, fechar um diagnóstico desses é como montar o quebra-cabeças. As peças precisam se encaixar, caso contrário, faltamente alguma patologia estará passando despercebida. Olha, Paulo, se a criança tem, no mínimo, a criança com 2 anos não fala, a criança com 2 anos não olha no teu olho, a criança com 2 anos tem fixação por coisas que giram, a criança com 2 anos não responde quando tu chama pelo nome dela, mas olha os desenhos. Deixa eu ver o que mais. A criança tem estereotipias com as mãozinhas. Entendeu? Ela é autista. Não tem o que fazer. Não tem o que negar. Só que os pais têm que saber lidar com isso de uma forma mais leve, mais natural. Tá, ele é autista. O que eu tenho que fazer? Ele tem traços de autismo, melhor dizendo. Ele tem traços de autismo. O que eu vou fazer? Que médico que eu vou procurar? Vou procurar a neuropediatra. Ponto. A partir daí, a neuropediatra vai te mandar fazer um exame da cabecinha, eletroencefalograma, para ver se ele não vai ter convulsão. Ponto. Não tem remédio para dar, porque ele vai ser diagnosticado com 2 aninhos. Tá? Se ele não tiver convulsão, se ele tiver, aí vai ter que dar remédio. Fora esses exames complementares de exame de sangue, exame de sei lá do que, não precisa fazer. Tu tem o laudo lá, ó, autista, o que tem que fazer? Escolinha pra ele socializar, fonoaudióloga e terapia ocupacional é opcional, ó, terapia ocupacional. Porque ele vai ter que trabalhar a socialização e a fala na escolinha. São as 2 principais coisas. E em casa, né? Muito estímulo em casa, muito amor, muito carinho. Parará. É isso. O que tu tem que fazer com o teu... Eu não sei o que é, mas o teu afilhado... Dizer pros pais o teu afilhado fazer isso. Neuropediatra vai lá, paga, ó. 300 pila consulta. Paguei. Laudo. Ela vai observar a criança. Provavelmente tá gastando dinheiro porque os médicos querem te roubar dinheiro. Porque não tem por que fazer tudo isso. Olha, vamos ver da Ana Carla o que diz. Sim, mas tu fala que se a criança não olhar, com certeza ela é autista.
Cara, eu acho o seguinte, as mães que têm dúvida já estão com o coração apertado. Aí vem tu, que nem é médica e nem nada, faz isso. Gente, eu não sou médica, mas eu passei por tudo isso, então eu tenho propriedade pra falar. E eu passei sozinha por tudo isso. Eu observei cada detalhe do meu filho, cada mesinho dele. Eu li, quando eu engravidei, porque ele foi planejado. Quando eu engravidei, eu li tudo sobre o desenvolvimento da criança. Então todos os mesinhos eu acompanhava. Ó, ele, quando eu vi lá com uns 3 mesinhos, eu, meu Deus, ele não tá fazendo isso. Não tá fazendo aquilo. Aí com 6 mesinhos, ele chegou assim. Eu cheguei na padaria e as outras crianças olhavam. Quando chamava pelo nome, tipo, eu toda me achando, né? Sou mãe, sou mãe. Que era o meu maior sonho do mundo, é ser mãe. Era ser mãe, né? Agora eu sou mãe do meu amor. Mas o que eu quero dizer, assim, eu fui na padaria. Eu ia na padaria com ele no colo, me achando, assim. E aí eu olhava os outros bebês, né? Ai, meu bebê mais lindo, eu pensava pra mim, assim. Toda mãe acha o seu filho mais lindo. As outras crianças chamavam, um exemplo assim, Laura. E a criança olhava e ria pra ti. E o João Pedro no meu colo, João Pedro. E o João Pedro ficava assim, ó. Paradinho, como se ele fosse surdo. Então, o que eu fiz? Com 6 mesinhos de idade, o que eu fiz? Fiz o teste do ouvidinho. Teste do ouvidinho normal. Ok. Então, o que eu fiz? Eu fui na pediatra dele, que tava fazendo a puericultura dele. Falei, doutora, eu acho que ele é autista. Aí ela me falou, mãe, a gente tem que esperar até os 2 anos pra poder dar um diagnóstico definitivo. E eu, ok. Mas chegou os 2 anos, eu fui na neuropediatra e infelizmente... Pra finalizar esse vídeo, pais e mães que estão, familiares também, que estão desconfiando que o seu filho tem autismo, tem traços de autismo... o filho tá com 1 aninho, estão com esperança que o filho fale, comece a falar, a ter um comportamento normal. O que vocês têm que fazer? Não tem que recorrer a milhares de profissionais, nem fonoaudióloga, nem psicóloga, nem psiquiatra. Tem que ir direto na neuropediatra. Isso evita gastos, evita estresse, evita enrolação. Que sem querer ou não, tu vai gastar uma grana que não tem necessidade. Entendeu? O profissional que tu tem que ir é na neuropediatra, para ela observar o comportamento do teu filho. E a partir daí, então, já começa o tratamento antes com a fonoaudióloga, né? Se não tem o laudo, começa com a fonoaudióloga, porque com certeza o autismo vai atrapalhar na fala da criança. E assim que tu for na neuropediatra, ela provavelmente vai te dar o diagnóstico. E o que tu tem que fazer com o diagnóstico em mãos? Escolinha, fonoaudióloga e terapia ocupacional, se tu tiver condições financeiras. Caso contrário, escolinha e fonoaudióloga é o suficiente, e trabalhar com ele em casa, estimular bastante, falar, repetir as coisas. Ele quer tomar água, ó. O que tu quer? Tu quer água? Mostra uma madeirinha, mostra as coisinhas. Tudo que tu for fazer com ele, vai falando junto, ó. Tu quer o brinquedo? O carrinho? Blá, blá, blá. Tudo vai verbalizando para estimular bastante essa parte com ele. E muita brincadeira, que eles gostam. Tu entra no mundo deles através da brincadeira, não através da regra, assim, muito, que eles não gostam. Eles não gostam de muita imposição, assim, de serem forçados a fazer as coisas. Então tu arruma um jeitinho de transformar a vida deles, entrar no mundo deles através da brincadeira que eles deixam. O João Pedro deixou eu entrar no mundo dele. Hoje em dia a gente se entende perfeitamente bem. E eu quero fazer um vídeo que uma mãe me perguntou sobre o desfraude, como foi. Depois, outro vídeo eu vou fazer, que acabou a memória do celular. Então, eu respondi alguns dos comentários aqui. Eu não vou apagar o vídeo. E é só um teste caseiro, como eu expliquei antes, pra te ter um impulso de fazer, que nem aqueles testes caseiros de gravidez, que tu pega... bota clorofina na urina, se ficar não sei que cor, blá 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 blá. Não vale nada, mas é
é um gatilho pra te poder tomar coragem e ir. Vou ir na neuropediatra e vou ter esse diagnóstico e vou aceitar que o importante é tu aceitar e correr atrás e amar teu filho e dar muito carinho pra ele, tá bom? Um beijo, tchau.